How can we talk about stuff that is happening right now? And to talk about present continuous, we must use present continuous. That's why the name of the class is This is not the end, we are moving forward. We are moving forward. Essa estrutura we are moving forward, nós vamos adiante, nós estamos nos movendo adiante. É exatamente a estrutura que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a estrutura para falar de coisas que estão acontecendo nesse exato momento, que é o presente contínuo, também conhecido como o gerúndio em português, que é uma coisa bem gramatical que a gente vê muitas pessoas, inclusive de quebrada, que usam isso muito, também conhecido como o famoso telemarketing. O senhor poderia estar fazendo, poderia estar ligando, é esse tipo de gramática que é muito mais utilizado no inglês do que em português. So let's start. It's really not so complicated. The present continuous is to talk about things that are happening right now. And we have like a table of content where you can see the pronoun, the verb itself, the common dynamic verb, and the present continuous construction. For example, I am, and when the verb is write, I am writing. Eu estou escrevendo nesse exato momento. É uma coisa que está se referindo a um ato que está acontecendo nesse exato momento. She, it is watching. We, you, they are walking. Essas, assim como eu falei, present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. Quer dizer que a gente está falando de uma coisa que está acontecendo agora, pode acontecer frequentemente e talvez ela possa acontecer no futuro. E a condição para a gente começar, para a gente poder criar uma frase no present continuous é o verbo to be, seguido do respectivo conjugação, que é am, is ou are, e depois o verbo com o present participle. E eu vou explicar isso certinho o que é depois. E aqui tem um exemplo. And Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today, Polly's Pancake Dinner. Aqui dá para vocês verem que está sublimado, né? Está em negrito. O que é o present continuous? And Christine is warming. O que seria normal de dizer? And Christine is and Christine warms up the car. Warms up é o presente. Ela aquece o carro. Mas se eu quiser falar de uma coisa que está acontecendo nesse exato momento, enquanto eu estou falando a frase, eu posso dizer que ela está aquecendo o carro. And Christine is warming up the car. Então isso quer dizer que ela está fazendo uma coisa nesse exato momento. E depois aqui, uma coisa que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo nesse exato momento é essa segunda frase. They are eating at Scott's favorite restaurant today. They are eating. Isso quer dizer que eles não necessariamente estão comendo agora, mas eles irão comer no futuro. Isso eu vou mostrar para vocês também que às vezes dá um pouco de confusão, mas no final das contas a gente usa muito mais o present continuous em inglês para falar de coisas que estão acontecendo num curto período de tempo, assim, que provavelmente no máximo vão acontecer hoje ainda, mas a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Eu acho que eu ouvi uma mensagem aqui no chat, só para eu ver se eu não estou biruta das ideias. Hello, Gustavo. Yeah, we're already having the class, but be welcome here. Feel free to ask some questions. We're just gonna move forward. As I was talking about, the present progressive or the present continuous is related to a moment between the past and the future. In the future, that's exactly right now. O que eu queria falar para vocês é exatamente que para a gente se referir ao presente contínuo é exatamente para a gente falar uma coisa que está acontecendo entre o passado e o futuro, e o que está acontecendo entre o passado e o futuro é exatamente o presente. E aqui tá vendo que essa linha ela tá transitória entre o presente e o futuro, é porque também ela pode ter alguns momentos que ela vai se mesclar, e a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso.
I just wanted to share with you guys some more like construct examples about it, about the use of it. So one use of the present continuous. Actions taking place at the moment of speaking, right now. Dos exemplos para a gente poder usar o present continuous é para a gente falar de ações que estão acontecendo no momento exatamente que a gente está falando. Por exemplo, se você está vendo uma partida de futebol, você quer descrever alguma coisa. Aqui tem esse exemplo que é He is playing football. Ou He is playing soccer. Aí você está vendo e está descrevendo uma coisa que está acontecendo em frente aos seus olhos. Você usa muito o present continuous, que é exatamente o verbo no infinitivo, que a gente falou já em muitas aulas, que é o verbo na maneira natural dele, que no caso é o play. E como o play é um verbo regular, você só põe o ing no final dessa palavra. O que era o he play, ou he plays, nesse caso, se transforma em he is playing, que é o ing que vem no final da palavra, que é para mostrar que é um verbo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Que é, enfim, já até citei isso antes, mas no português a gente chama isso de gerúndio. He's playing football. Aí o segundo exemplo pode ser arrangements for the near future. For the near future. I'm going to the theater tonight. A gente está aqui falando de talvez planos que vão acontecer num futuro próximo. Por exemplo, eu posso usar o present continuous para falar de um plano que eu tenho hoje à noite. I'm going to the theater tonight. Eu vou para o teatro hoje à noite. Eu estou indo para o teatro hoje à noite. Você também pode usar o present continuous para isso. Tem um outro exemplo aqui que você pode falar de actions taking place only for a limited period of time. Aí, por exemplo, você pode falar de alguma coisa que está acontecendo num determinado momento, quando você está contando uma história. Por exemplo, Jim is helping, is Jim is helping in his brother's firms this week. O Jim está ajudando na firma do irmão dele nessa semana. É uma coisa que está acontecendo por um determinado período de tempo que tem começo, meio e fim, e você também já está falando o começo, meio e fim em toda a frase. Por exemplo, aqui, o Jim está ajudando nessa semana. Quando você determina que tem essa semana, você também pode usar o present continuous. Enfim, aqui também esses mais detalhados a gente pode fazer também com os exercícios também depois. O que eu queria passar para vocês agora é que a gente possa exercitar já essas primeiras formas que a gente aprendeu já do ing, que é o verbo transitório que está acontecendo nesse exato momento, que é o present continuous. Eu queria que vocês fizessem, por gentileza, esses exercícios aqui que eu mandei no chat. A gente já está fazendo isso bastante nas aulas, como de costume. Que é que vocês entrem aqui e a gente pode fazer o primeiro deles de maneira conjunta. E depois eu peço que vocês façam os outros 9 restantes. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês possam me falar. I just wanted you guys to do this exercise right now by yourself. And I'm gonna do the first one here with you, and the other 8, the other 9, you can do by yourselves. So yeah. For example, it is going to rain. And then you can check the answer. Oh, use the words below. It is. Sorry. It is raining. Sorry. It is raining. Yeah, and you guys can do the other phrases here. For example, he, and the verb is to repair his bike, and you can see also that he is repairing his bike. They, a film. And please, you guys can do this exercise right now to understand a little bit how you can use the present continuous. And if you have some questions, just please let me know. All right? Tem, claro. Peraí.
Assim tá bom, Gustavo? Não sei se você tá conseguindo ver. You're welcome. So yeah, you guys can do the exercise right now, please, and we're gonna have more, I think, 5 minutes to do this exercise, and then we can move forward. All right? And don't forget to put the dot. Otherwise, if you don't put the dot, this point here, if you don't do this the final point or the dot, and the sentence is going to be wrong. So don't forget to do this. And that's it. I'm gonna wait for you to finish. Salve, salve, Tony. Save, save, Tony. Or what's up? Yeah, be welcome here. We're Oh, just we're just having the exercise time right now. I'm gonna send you the link if you want to. We are learning about the present continuous this class. A gente está aprendendo sobre o presente contínuo nessa aula e é também um pouco do gerúndio em português, só que é a versão inglesa, a versão Herbert Richards. A gente está fazendo exercício agora, eu mandei para você o link no chat. Se você também não conseguir fazer esse exercício agora, você pode fazer quando a gente tiver espaço para fazer os próximos também. Pessoal, eu já queria também voltar aqui, já deu 5 minutos para a gente fazer esse exercício.
Deixa eu voltar para a apresentação aqui no meu computador. Certo. A gente fez esse exercício já. Vocês têm alguma dúvida? Peraí, deixa eu voltar aqui para a página do exercício. Do you guys have some questions? Do you have some, I don't know, anything that you didn't understand? If you have some questions, se vocês tiverem algumas questões, alguma coisa que você não entendeu, só, por favor, fala aqui no microfone ou com o chat. E também se vocês acharam que isso é um tema fácil também, só me dá um feedback. Lembrando que esse é o último tema do módulo básico do inglês, como a gente tinha combinado já. Eu ia passar para vocês a visão geral do módulo básico de inglês, isso é o que a, o Instituto de Oxford determina como básico para que você, desculpa, o Instituto de Oxford determina que esses 4 níveis de conhecimento que eu passei para vocês, o presente, o passado simples, o futuro simples e o presente contínuo, esses são os 4 tópicos essenciais para que você seja considerado uma pessoa que fala inglês básico. E a partir disso, quando você já sabe esses 4 tópicos, você já está no nível intermediário. Então, exatamente é isso que eu pretendia passar para vocês, e a gente vai finalizar na aula de hoje com o Present Continuous, porque o Present Continuous ele faz parte não só do presente, mas do futuro e também do passado. Você pode usar essa conjunção verbal em todos os tempos. Por exemplo, no jeito que você pode falar I am going to work, você pode falar I was going to work, ou I will be going to work. Você pode usar esse presente contínuo também em formas mais avançadas do idioma, que a gente já vai acabar aprendendo mais no intermediário ou no avançado. Enfim, é um tema que eu sei que, enfim, como o módulo já fala, é o módulo básico, né, que a gente vai aprender mais as estruturas do idioma, mas mais para frente a gente também pode fazer alguns outros exercícios relacionados a isso. A gente já finalizou a primeira parte dos exercícios, eu queria passar para vocês agora, é mais uma prática mesmo, it's only more a practice, is exactly understanding what is the affirmative, what is the negative, and what is a question, as follows here, I am playing, I am not playing, am I playing, he is playing, he's not playing, is he playing, you are playing, you are not playing, are you playing? E eu queria que a gente fizesse alguns exercícios também para fixar na nossa cabeça as formas negativas e as formas interrogativas do idioma. Eu queria passar para vocês primeiro aqui a forma negativa, para que vocês também fizessem esse treinamento aqui. E depois que a gente finalizar a negativa, eu queria também passar uns exercícios para a gente fazer da forma interrogativa. E se vocês também tiverem alguma dúvida, algum apontamento, só lembrando vocês me falarem aqui que a gente pode também discutir. Mas, como eu já expliquei, a ideia principal aqui é que a gente possa ter um espaço de prática seguro, para que vocês também possam tirar suas dúvidas, por mais bobas que elas pareçam ser, que vocês não tenham medo de perguntar e também que a gente possa ter esse nível básico bem fundamentado assim na nossa cabeça, para que quando a gente vá para o nível intermediário eu possa passar para vocês conteúdos mais reflexivos, mais relacionados à raça, a gênero, a periferias do mundo, e do Brasil e do mundo, mas também com um pouco de mais complexidade do idioma em si. Mas antes da gente começar com as complexidades, a gente precisa chegar no nível básico, enfim, de uma maneira bem grounded. Grounded, em português, é bem fundamentada. Mas é isso. Eu queria também que vocês fizessem esse exercício que eu passei agora do negativo, que ó, vou até dar o zoom aqui como o Gustavo tinha pedido. Por exemplo, I am watching TV. I am not watching TV. I am talking. I am not talking. Sim, eu vou passar para vocês já. Como esse exercício também é bem fácil, é mais um exercício de fixação.
Eu vou passar para vocês o exercício 3 e 4 já, aqui no chat. E eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem eles também. Que é ao mesmo tempo é a negativa e a interrogativa, para que vocês possam ter a prática desses dois. Agora são 11h26 aqui na Alemanha, então eu vou dar para vocês aqui até 11h32 para vocês fazerem esse exercício, tá bem? I'm gonna leave you guys for 5 minutes to do these exercises, and if you have some questions, just please let me know. Again, this is for the fixation, for fixing the the grammar itself and also the language and the vocabulary in your brain. So please do it repeatedly and repeatedly, because it's going to help to fix it in your mind. So yeah, if you have some questions, please just let me know. In 5 minutes, we're gonna talk about it again.
So, all right. Have you guys finished? Are you guys and girls, are you done? Do you have some questions? Do you have some, I don't know, some specificities? No. All right. Let me share my screen. Yeah, we did this already, and then I think this is pretty clear. What does it mean? What doesn't? I am not, they are not, he is not, she is not, and so on and so forth. And the questions itself, do you guys have some questions? All right. So yeah, you can finish, Gustavo, don't worry. I'm gonna wait for you. And if you guys have some questions, I'm here to answer them. And I just want to remind you that like you guys are not having questions, so that's remarkable. That's really an achievement that shows that you guys are really understanding the class. So it's really, really nice, and I'm proud of you. Só queria também dizer que sempre quando eu pergunto para vocês se vocês têm alguma questão, é importante também de vocês falarem a verdade, não terem vergonha, porque no final das contas o que eu estou entendendo é que vocês estão conseguindo compreender tudo. Então, eu estou muito feliz ao mesmo tempo de ver que não tem nenhuma pergunta, porque é exatamente isso que um professor quer, que os alunos entendam o conteúdo e que não tenham uma pergunta sobrando. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, não hesitem em falar, tá? Porque acho que é exatamente para isso que eu estou aqui. E nessa aula de hoje também, como a aula é um pouco mais curta, eu vou ter que focar mais nos recados do final do curso. Enfim, a gente tem um pouco de tempo. Now I want to, if you guys don't have any questions, if you guys don't have any like reminder or anything, vocês têm alguma questão? Vocês têm alguma coisa para falar em relação a esse exercício? Senão eu já queria passar para o próximo. Tá tudo bem? Vocês podem me dar um ok no chat se eu posso passar para o próximo, se alguém quer falar alguma coisa. Boa noite, professor. Boa noite. Então, depois que a gente termina o exercício, a gente tem que clicar para as respostas. Essa é a minha dúvida assim, principal aqui, mais por conta da plataforma mesmo. Desculpa, acho que eu não tinha chegado a explicar isso aqui antes. Mas, por exemplo, aqui, o método que a gente está utilizando nas aulas é sempre fazer todos numa plataforma americana, porque isso faz também que vocês tenham mais contato com o inglês aqui. Aí, quando você escreve alguma coisa aqui, por exemplo, aqui está dizendo aqui, ó, write the questions with the words below. They to play a game. Are they going to play a game? Aí você tem que vir aqui depois em check answers. Oh, are they playing, sorry. Every time are they playing a game? Aí você tem que vir aqui depois no check answers. Aqui tá escrito ó, em mark wrong answers, so replace wrong by correct answers and show all correct answers. Você pode escolher alguma dessas três, que é você vai marcar só as respostas erradas, você vai trocar as respostas erradas por respostas certas, ou você vai mostrar todas as respostas certas. Por exemplo, se você tiver dúvida com alguma coisa, você pode clicar aqui, ó, e ele mostra todas as questões que estavam, as respostas dessas questões. E aí, acho que vocês também podem dar uma fuçada nesse site em si, porque eu sempre deixo ele, mas, por exemplo, vocês podem clicar aqui em Grammar, e aqui tem, para vocês que são mais curiosos e querem aprender mais, tem toda a gramática do inglês aqui, que vocês querem aprender de tudo. Desde o Simple Present, o Present Continuous, o Simple Past, Past Progressive, nananana. Isso aqui é toda a regra gramatical que você vai aprender num curso inteiro, para vocês verem o quanto de coisa que você tem que aprender durante um ano e meio de aulas de inglês. Mas, enfim, no final das contas, se você clicar em cada uma delas, você vai ver que nem é tão difícil assim. Acho que é muito mais questão de prática. Acho que é isso.
Perfeito, obrigado. De nada. Mas é bom que você perguntou, porque o pessoal também pode dar uma olhada depois, dar uma fuçada nesse site aqui, que eu gosto bastante dele. Esse é um site governamental até americano, então é tudo de graça aqui. Você pode simplesmente vir aqui e clicar nas coisas. Por exemplo, o que que é um phrasal verb? Aí aqui, ó, por exemplo, isso é uma das coisas que é bem complicado em inglês que a gente não tem em português, que são duas palavras que se juntam e formam um sentido completamente diferente. Por exemplo, look up é você tá querendo procurar uma referência de um livro. Se você usar o look for, é que você está querendo buscar alguma coisa. Enfim, são coisas mais complexas de gramáticas que a gente vai aprender depois, mas que vocês já podem dar uma olhada se vocês quiserem. Vocês também já podem ter um pouco mais de contato com o idioma. Mas enfim, eu queria seguir com vocês aqui agora. Quem não conseguiu fazer os exercícios, esses exercícios que eu passei, por exemplo, todo esse material está disponível no nosso Google Classroom aqui, ó. Nas nossas pastas do Drive do Google Classroom. Se você ainda não tem acesso para essa pasta, você pode dar uma olhada lá no nosso link do Telegram, com o Lucas Sampaio, que é o coordenador aqui do projeto também. E aí você consegue dar uma olhada aqui você vem na atividade e depois você clica aqui, ó, pasta da turma no Google Drive. Aí tem o material de todas as aulas, que a gente colocou aqui já. Agora vamos só voltar para o Present Continuous. Peraí, deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. Professor, eu tenho muita dificuldade nas frases, por exemplo, nesse Duolingo, quando tem que usar in, the, at. Sim, sim. Esses in, the, at, a, is, né, são sempre preposições. Tem algumas dicas assim, por exemplo, o in é sempre quando você quer falar de uma coisa que está dentro. I am in the bus. Você nunca falaria I am in the bus, porque você nunca está dentro de um ônibus, no motor. Você fala I am on the bus, que eu estou sobre o ônibus. Tem o at, que preposições que são sempre associadas a algumas certas palavras. Por exemplo, se você for usar que você está na cozinha, você sempre tem que falar I am at the kitchen. Ou se você quer falar de horário, você vai falar at 7 p.m. Tem algumas dicas, Larissa, que eu posso te dar, mas essas dicas elas são bem, bem gramaticais mesmo. E acho que a melhor dica que eu posso te dar é que você tente ouvir o máximo de frases possíveis com preposições, que são essas preposições, que você vai ter que guardar elas na sua cabeça. Por exemplo, eu já sei naturalmente que sempre quando eu vou falar de tempo, eu tenho que usar at 7 p.m., at 6 o'clock, porque eu já ouvi muito isso, mas eu não necessariamente eu fui estudar a regra gramatical das preposições. Acho que no final das contas, você não precisa também se focar muito, porque as pessoas vão te entender se você está querendo dizer é, que você está no ônibus. Se você falar I am in the bus, ou falar I am on the bus, as pessoas vão entender que você está no ônibus. Talvez para um americano vai ser um pouco estranho, que ele vai falar, tá bom, ela está dentro do motor do ônibus, que ela falou que ela está in the bus. Mas isso não necessariamente transforma a frase numa coisa errada. Acho que é muito mais uma particularidade pequena. Mas essas associações, elas vêm com o tempo, preposições são bem complicadas porque não tem regra no final das contas, é muito mais conectado com a palavra em si. Mas eu posso, se você quiser que eu te mande alguns exercícios para isso, eu posso te mandar também e algumas regras gramaticais. Mas, pessoal, eu queria passar para vocês aqui só o último exercício dessa aula, para depois a gente poder ir para os recados, que é o seguinte, a gente tem nessa regra do ING, são os verbos no geral, por exemplo, os verbos que a gente já passou, walk, walking, read, reading, e blá blá blá, e a gente tem algumas exceções dessa regra. Aí eu queria passar para vocês as exceções, e para que também a gente possa fazer alguns exercícios para as exceções, para vocês entenderem como funciona. Por exemplo, uma exceção para essa regra do ING é exatamente uma palavra que tem ela termina com E. Por exemplo, o come, o E é cortado e vira coming. I come, I am coming. E aí, no caso aqui, quando tem o agree, que é o com dois Es, ele não é trocado. Agree é uma das únicas palavras que tem dois Es no final, é agree, vira agreeing, que é concordar. Aí depois, quando
o final da palavra é uma consoante. E essa é uma regra chamada de CVC em inglês, que é Consonant, Vowel, Consonant, que é aqui, ó. Consonant, Vowel, Consonant, CVC. Sempre que você tiver um CVC, você vai ter que fazer com que a letra final da palavra seja dobrada. Por exemplo, consonant, vowel, consonant é o sit. Aí quando você vai usar o present continuous dela, vira sitting, com dois T's. Aí, por exemplo, a gente vai fazer alguns exercícios disso aí também para vocês poderem fixar, para não ficar só nessa parte teórica. E aí aqui, quando a final é uma consoante, o travel vai virar traveling. Aqui está escrito que é em British English, que é o inglês britânico, mas isso também é muito utilizado no inglês americano. Não, acho que não tem muita diferença nisso. Eles gostam de falar que o inglês britânico é mais, sei lá, elitizado, mas no final das contas o inglês americano também usa muito dessas regras. E acho que a regra principal também é que isso daqui é muito, muito comum, é que são os verbos que terminam em IE, você corta o IE e transforma ele num Y antes do ing. Aí, por exemplo, lie vira lying. I'm not I lie. I am lying. Vira isso daqui. Aí eu queria passar para vocês agora os exercícios, que são duas páginas de exercício, deixa eu mandar para vocês aqui no chat já. Muito bem, eu vou mandar para vocês então esses exercícios que eu citei de preposições, porque eles são importantes também. Pode deixar que eu mando. Espera aí, cadê? Ó, eu queria mandar para vocês agora para vocês fazerem os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida também de gramática agora, porque essa parte é um pouquinho mais chata, eu peço que vocês façam, por exemplo, aqui. O write down the ing form of the following words. Mind the exceptions in the spelling. Making, make, making. Have, having. Aí lembrando, o sit, que é um CVC, vira sitting. E so on. Aí eu peço que vocês façam essa daqui primeiro. E eu vou mandar também já o segundo exercício desses, para que vocês possam fazer também. Para a gente também não ganhar um pouquinho de tempo para eu poder explicar para vocês no final da aula como é que a gente vai continuar o curso daqui em diante, depois da aula de hoje. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, e aqui, ó. E o segundo exercício que eu estou passando para vocês é exatamente a mesma coisa. She is writing a letter. Oh, sorry. She is writing a letter. Aí vocês podem também fazer esse exercício aqui. Por exemplo, vocês viram que eu acabei de errar até, inclusive, coloquei dois T's. Acho que não tem muita importância no final das contas se vocês escreverem alguma coisa errada aqui e ali. Acho que o que mais importa é que vocês entendam o conceito do present continuous, que é você passar uma mensagem numa coisa que está acontecendo agora. Então, acho que essa é a lição para você poder se expressar bem, para você também se comunicar bem em inglês. Eu peço que vocês façam esses exercícios agora e eu vou dar mais 5 minutos para vocês fazerem eles, tá? Até 23h50 aqui, ou até às 18h50 aí do Brasil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me falar, por gentileza. Eu estou aqui para tirar as dúvidas.
Pronto, pessoal. Desculpa a demora para voltar aqui, que meu vizinho tava dando uns berros aqui. Sorry for just taking a little bit longer. My neighbor, he's kind of like screaming right now. It's kind of weird. Yeah, let's correct. Do you guys have some questions? Do you guys understood everything? Mano, eu não sei se é loucura minha, Uhum. mas tem algumas palavras assim que eu vou muito pela forma que eu acho que elas vão combinar. É tipo o arguing, por exemplo. Eu não coloquei o Y porque eu achei que tipo não tinha nada a ver, acho que ficou feio, por Sim, assim dizer. Aí eu coloquei só o ING e acabou saindo certo. boa. Mano, eu acho que é isso também, no final das contas. O que você falou faz muito sentido. Eu sinceramente, eu tô aprendendo muito mais gramática porque eu tô tendo que estudar gramática para passar para vocês do que eu, de fato, prestei atenção quando eu era aluno. Porque, no final das contas, comunicação é muito além de gramática. É bom que você saiba gramática para você escrever um texto correto, mas só que comunicação é o que você consegue expressar com suas palavras. E no final das contas, a gente sempre vai dar um jeito. Seja na hora de escrever que você use o tradutor, seja na hora de escrever que você use o corretor ortográfico, ou no final das contas, que é a soma de tudo isso, que são as suas experiências, que elas viram exatamente isso que você falou. Putz, eu olhei aquela palavra e parecia que ela não estava certa daquele jeito. Isso é exatamente o que você tem de experiência do idioma, e é exatamente isso que faz com que você fale o idioma melhor, que você fale ele de maneira correta. E acho que é isso que a gente precisa também desenvolver. É ter tanto contato com o idioma que a gente chega nesse ponto que é, putz, eu acho que isso, pela experiência que eu tenho, isso daqui não tá parecendo certo. Exatamente isso que você está fazendo, eu acho que é o ideal pra gente chegar, sabe, nesse ponto onde você não é loucura não, o que você está desenvolvendo é sensibilidade com o idioma de tanto contato. É exatamente assim que a gente aprende. Eu Então, achava que era loucura, mas valeu. não, é isso mesmo, mano. Você vai ver que, tipo, você tá chegando num nível já que é exatamente. Você já teve tanto contato com esse determinado tema que você já sabe até só de olhar o que que já é certo e o que que é errado. Então, isso é um ótimo sinal até de que você já tem bastante contato com o idioma em si. E acho que é uma das coisas que todos nós podemos almejar. Mas algum de vocês tem alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho, é a Tami. Hum? Oi. Aqui nesse último exercício, por exemplo, tem uma. Cadê? Tem uma frase. Eu queria saber, por exemplo, o to. Eu sempre vou usar ele nessa regra do presente continuous. Porque tá, por exemplo, I am to meeting my friends tonight. Eu Uhum. achei que, tipo, que tinha que tirar, e aí eu tirei e errei várias. Então eu sempre uso o to nessa regra, no caso. Eu fiquei com Nesse essa caso, dúvida. não, é que assim, essa página aqui, é que assim, quando você quer descrever um verbo no infinitivo no inglês, na frase, na maneira natural do verbo, a gente tem que sempre colocar o to get, por exemplo. Você não pode só usar o get para se referir a um verbo no infinitivo. Isso daqui é só uma maneira que a gente, infelizmente no inglês é sempre assim. Nos exercícios que vocês vão fazer a partir daqui em diante, vocês vão ver que sempre quando você está se referindo ao verbo na maneira natural dele, você tem que colocar o to na frente, que significa to get, to write, que é só para você entender que você está se referindo ao verbo na maneira natural dele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, he. Aí o he é o objeto é o sujeito da frase, depois to get é o verbo da frase e pretty nervous. He is getting pretty nervous. Aí no caso, o to get vira no present continuous he is getting. I get, Entendi. am getting. He gets, he is getting. Aí isso daqui é só a maneira de se referir ao verbo em si. Mas você pode cortar, por exemplo, o que você perguntou. I, aí o to meet, no caso, seria I am, no verbo infinitivo seria I meet my friends tonight. Esse daqui é o infinitivo.
Aí se você Tá. quer passar isso para o presente contínuo, que é I am meeting my friends tonight. Aí você põe um ponto aqui, ó. Ah, meu Deus, toda vez eu esqueço de fazer isso. Foi mal. Cara, aí tá falando de novo tudo. Ó, aí no caso aqui tá I am. Vou fazer outra aqui só pra vocês verem. The kids. Aí o to play aqui, esse daqui, ó, o to play se referir ao verbo no infinitivo, que é na versão natural dele. The kids play. Vou fazer aqui, ó, o que seria no simple past. The kids play in the garden. Aí agora vai passar essa frase para o present continuous. The kids are playing. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu não sei. Ah, tá certo. The kids are playing in the garden. Aí você viu que ele já tá... Entendi. Sim, esse daqui é mais para você entender qual verbo que ele está se referindo. É um pouco Uhum. complicado de entender isso, mas no final das contas, a maioria dos exercícios, em todos os livros, todas as coisas, é bem assim, sabe? Então, é bom que a gente também já entenda que esse sempre, o to, ele vem antes de um verbo para colocar ele no infinitivo, na forma natural do verbo, na forma simples dele. Tá bom, entendi. Obrigada, Lê. Quando o final é IE, vira Y. Não, quando o final é IE, ele vira Y mais o ING. Por exemplo, lie vira lion. Peraí, cara. Ó, ele corta o IE e vem um Y no lugar do IE e mais o ING. Lion. Tai, que no caso, tai, que vocês me perguntaram aqui, ó. Tai é o que você faz para você amarrar o seu cadarço. You can tie a shoe. Aí aqui, ó. Tying. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo aqui, ó? Tie. Aí no caso, o get, que é o CVC, aquela regra que a gente passou também, ó. Consonant, vowel, consonant. Getting, aí tem que vir um double T. Aí o lie vira lying. Essa é a regrinha. Mas conforme eu falei para vocês também, acho que a gente também pode se ocupar muito mais em consumir conteúdos em inglês para que a gente possa depois só reproduzir sem pensar muito. Pessoal, como já deu meia-noite aqui, eu queria passar já para os recados da aula. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida relacionada à lição de hoje? Pode falar, Gustavo. Desses dois de agora. Não entendi a última palavra do primeiro exercício. A última palavra do primeiro exercício é tie, né? Essa daqui. They still tying. Acho que é isso. Deixa eu ver. Ó. É isso aqui que você não tinha entendido? Do outro? Qual outro? They are still tying? Era isso que você não tinha entendido? Peraí, Gustavo. Qual? Esse daqui. Tá bom, deixa eu clicar nele aqui. Travel, ó. Vira
traveling. Lembra que quando você termina uma frase com uma consoante, ela tem que vir depois com dois. Você tem que duplicar a letra. O travel vira traveling com dois L's. E o tie, que é o que você usa para amarrar um cadarço, vira tying. Porque aqui, ó, termina com IE. A regra é sempre quando termina em IE, que nem tie e lie, você corta o IE e põe um Y no lugar e depois o ING. Lying and tying. Era essa a sua dúvida? Não sei se eu consegui te explicar agora. Right. Acho isso. Essa daqui é a regra geral, até que a Alana perguntou aqui pra gente. Quando você tem o final IE, você corta o final IE e adiciona um Y, e depois do Y você adiciona o ING. Aí o que era lie vira lying, mas com Y. Essa é a regrinha. Certo? Alguém tem mais alguma questão? De nada. You're welcome. Gente, eu vou seguir aqui, para que a gente também possa dar continuidade. Vamos nessa. Ó, aqui estamos. Gente, a gente tá chegando agora nessa última aula desse primeiro módulo de teste que a gente fez também, para a gente poder selecionar os alunos para a bolsa. Eu fico muito, muito grato que cada um de vocês ficou aqui, também teve toda a paciência comigo como professor, que está aprendendo também, mas também teve essa capacidade e essa coragem de fazer parte desse projeto. Agora, a última coisa que a gente vai pedir para vocês, antes da avaliação final, é uma das coisas também, é uma das partes do projeto que vai fazer maior diferença, porque vocês também garantam a sua bolsa no processo de um ano, que é que vocês preencham um formulário detalhado do que vocês acharam desse projeto da Quebrada para o Mundo nesse primeiro mês. Nesse relatório aqui, ó, nesse formulário, na verdade, que o Lucas Sampaio criou, e vai mandar para vocês também por e-mail, por WhatsApp, pelo Telegram e também deixar no Google Classroom, é que vocês preencham esse documento aqui, ó, que eu estou compartilhando a tela com vocês, que é o que você achou do projeto da Quebrada para o Mundo. Aqui vão ter dados bem mais específicos, por exemplo, seu nome, seu e-mail, sua idade, mas aqui, por exemplo, como gênero, renda, quais são a sua situação financeira, como você ficou sabendo da gente, o seu nível de inglês. É um formulário mais detalhado, mas também não é muito, vocês não vão demorar mais do que 10 minutos para responder ele. Mas a gente precisa desses dados de vocês para que a gente possa também depois criar um relatório de impacto para entender quais são as pessoas que a gente está impactando com esse curso e para que também no futuro a gente possa ter mais turmas com outras pessoas pretas de quebrada, para que a gente possa também mostrar esses números para, sei lá, para alguns outros sonhadores que querem também dar aulas de inglês de maneira gratuita para jovens de periferia, para que a gente possa talvez fazer com que esse projeto seja o começo de uma grande história, que seja uma coisa não só minha, não só do Lucas, não só nossa aqui, mas que também possa ser de um moleque de quebrada do Grajaú, da cidade de Tiradentes ou do Nordeste do Brasil, que a gente possa também expandir isso. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês como recado final da aula é que vocês preencham esse formulário. Eu mandei o link no chat já, e eu peço que vocês preenchem esse formulário o quanto antes. É uma coisa que não vai demorar muito tempo, no máximo 10 minutos vai ser para preencher esse formulário e vai nos ajudar muito, muito, muito. Em segundo, infelizmente o curso está acabando, agora esse curso de um mês, eu tentei passar para vocês tudo a questão, o módulo básico, e como a gente não vai conseguir passar por todo o módulo básico que eu tinha passado para vocês em detalhes, eu peço que vocês continuem com o Duolingo nesse tempo, que a gente vai ficar agora ausente de um mês. No máximo, vão ser 2 meses de ausência, mas a gente vai voltar em setembro, com certeza. Setembro, isso sem dúvida. Possivelmente a gente vai voltar com o curso já em agosto, mas a gente vai ter que ver alguns detalhes mais burocráticos. Enfim, a gente está vendo também com a questão do nosso patrocinador, como a gente vai fazer com questões financeiras, blá blá blá. Mas por enquanto eu peço que vocês continuem no Duolingo,
para que vocês não se esqueçam do passarinho, que vai ajudar muito vocês no aprendizado a longo prazo, principalmente vocabulário e com esses pequenos detalhes do idioma. E principalmente nesse primeiro momento é isso. Eu queria agradecer vocês, que vocês participaram desse curso, que para mim também foi um aprendizado incrível. Eu sei que a gente tem muita coisa para melhorar, principalmente em didática e exercício. Nesse primeiro momento que a gente não pode comprar material, que a gente não pode comprar direitos autorais de nada, que eu não posso sair usando tudo assim, sem pensar duas vezes. A gente teve que fazer esse exercício nessa plataforma gratuita, que infelizmente não é a melhor do mundo, mas era o que dava pra gente fazer nesse exato momento. Só que no futuro a gente vai melhorar muito as aulas, também pensar em conteúdos muito mais também voltados, por exemplo, no dia que a gente fez aula com Todo Mundo Odeia o Chris, no dia que a gente fez aula mostrando trechos de séries, de músicas e tal, acho que a gente vai voltar a fazer isso com muito mais frequência. Eu queria também só lembrar vocês que, se vocês quiserem continuar com essa coisa de postar a hashtag da DQPM nos posts do Instagram, vai também continuar ajudando a gente bastante. Se vocês não quiserem também, fiquem à vontade, eu acho que é muito mais um convite para fazer parte desse movimento da quebrada para o mundo. E não esquecer do lema do Partido dos Panteras Negras, que é All Power to the People, todo poder para o povo, que a gente possa seguir se apoiando, que a gente possa seguir compartilhando as informações uns com os outros. E sempre que vocês tiverem dúvida, mesmo que agora a gente vai parar esses encontros 2 vezes por semana, a gente vai parar eles por 1 mês, no máximo 2 meses, como eu falei, que a gente continue. Se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês quiserem que eu mande exercício, se vocês quiserem que a gente continue fazendo as aulas, talvez de um outro horário, alguma coisa, a gente pode pensar nisso ainda. Eu vou conversar com vocês certinho, mas vocês podem me mandar mensagem, viu? Eu tô aqui por vocês, eu continuarei sendo o seu teacher para sempre, no final das contas. Que a gente começou esse projeto juntos agora, então a gente vai até vocês alcançarem seus objetivos. Certo? Deixa eu ver aqui o chat. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida antes da gente finalizar aqui? Thanks, Gustavo. I'm really pleased to know that you like the classes. I'm really relieved as well. And yeah, I hope you guys enjoy as much as I enjoy the class. It was really nice. And please don't forget uh, to answer this survey, please. It's really important to us. And if you guys have something to ask, something to add, now is the time. Otherwise, I just want you guys to have a wonderful evening. Enjoy your time. Keep learning. Keep practicing. And if you have some questions, we still are connected via Telegram, so you can write me there. And otherwise, I'm still here. All right? So